Antoine. Amo vocês, a toca, mas já estou ficando velha, uns anos a mais e ninguém irá me querer para amante. E aí como irei viver? Da generosidade de vocês? Prefiro segurança. Não estamos apaixonados, mas somos sinceros um com o outro e com certeza teremos uma boa convivência. Na nossa próxima vinda a Paris teremos de nos hospedar em outro local, mas onde? Perguntou Joana. Deixemos para pensar nisso quando resolvermos voltar à cidade que achamos maravilhosa, falou Jean-Marie sorrindo. Um problema de cada vez e no seu tempo. Desejo a você, Emília, tudo de bom. A toca a receberá sempre, quando quiser nos ver, vá nos visitar. Escreverei sempre, porém não sei se irei vê-los. Meu noivo é ciumento, me quer somente para ele, falou Emília. Terá dono agora, cuidado, exclamou Maurícia. Riram e foram preparar o regresso, fizeram umas visitas, escreveram cartas se despedindo, que só seriam entregues depois de terem partido. A última festa foi como sempre divertida, alguns homens comentaram, preocupados, fatos assustadores sobre os governantes e o descontentamento dos governados. Jean-Marie achou que era mesmo o momento de abandonar Paris e se refugiar no sossego da toca. Quando retornavam da festa, sofreram uma tentativa de assalto. As mulheres se assustaram, Jean-Marie e Anatólio, que estavam armados, atiraram e os ladrões fugiram. Eis aí um bom motivo para irmos embora de Paris. Aqui está muito perigoso, exclamou Joana. É melhor irmos logo, concordou Anatólio. Pelas conversas que ouvi, o certo é ficarmos longe do tumulto que poderá ocorrer. Não gosto de política, falou Jean-Marie. Para mim, para nós, tanto faz quem governa a França, mas tumultos nos prejudicam. Ninguém gasta com divertimento quando teme haver uma revolução ou guerra. Somos plebeus, ninguém do grupo é nobre, por isso não somos aceitos na corte. Ainda bem, estar no meio dos governantes é como pisar em ovos, um descuido e se está morto ou encarcerado. Afirmo com certeza que somos mais felizes. Na corte existe muita hipocrisia, traição e, pior, corrupção. E nos divertimos mais do que eles, pois não precisamos nos esforçar para agradar. Vamos antecipar nossa partida, iremos assim que clarear o dia, temos algumas horas para acabar de arrumar tudo. Ninguém dormiu, se organizaram, despediram-se de Amélia e, logo que amanheceu, partiram para Toca em duas carruagens. Catherine, Anatólio e Jean-Marie foram juntos. Paris. Paris, exclamou Jean-Marie. Até logo. Esta cidade é eterna, muitos já passaram e muitos outros passarão por ela, que continuará linda e forte. Adeus, por que está se despedindo assim? Perguntou Catherine. Você, ateu, tem estado muito estranho. Está acontecendo alguma coisa, amigo? Será que não voltará a Paris porque não teremos mais a casa de Emília para nos hospedarmos? Hospedagem não será problema. Em Paris existem muitas hospedarias e podemos receber convites de amigos. Desta vez, acho que por termos demorado mais do que planejamos, queria regressar. Sinto falta de nossa toca. Você, ateu querido, achou nossa viagem proveitosa? Perguntou Catherine. Não tanto como das outras vezes, respondeu ele. Os ateus são ainda muito poucos. Não sei por quê, desta vez acho que não consegui mudar a opinião de ninguém. É muito boa a definição da palavra ateu, falou Catherine. O termo é formado pelo prefixo grego a, que significa ausência, e do radical teu, derivado do grego theos, que significa Deus. Resultado, sem Deus. Teísmo é crença em algum Deus e ateísmo é a descrença. Ora viva, exclamou Anatólio rindo. Você aprendeu a lição direitinho. Claro que sim, para ser é preciso saber, respondeu Catherine, rindo também. Quero escutar sua opinião, Anatólio, porque acha que não existem tantos ateus. Preconceito, talvez medo de rejeição, respondeu Anatólio. Muitos confundem ateu com marginal, esquecem que há pessoa mau caráter em todas as seitas e em todas as classes da sociedade. Acho que aquele que peca por descrença deveria ser mais desculpável do que aquele que crê e comete desatinos. E piores são os que deveriam ser exemplo, mas não são. Pensando assim você não está, da mesma forma, sendo preconceituoso? Indagou Catherine. Talvez, respondeu Anatólio. Acho que acabei por pensar como Bárbara,
que detesta os sacerdotes. Tenho observado as pessoas e concluí que muitas não gostam das religiões, não as seguem por não aceitá-las, mas não são ateus. E se encontrarem alguma religião ou alguém que as faça compreendê-la, tornam-se religiosos. O difícil é procurar, meu caro, opinou Catherine. Porque a maioria gosta dos prazeres, de se embriagar nas orgias, e para encontrar algo nesse sentido mais profundo, necessitarão procurar, estudar, dedicar e são raros os que querem abdicar da vida de prazeres. E quando a situação diverge, apelam, interrompeu Jean-Marie. Na ressaca, nas dificuldades, vão orar, rogar ajuda de um Deus, de cuja existência duvidavam. Vamos dormir? Estivemos acordados a noite toda. Estou com sono. Os dois concordaram, se acomodaram e fizeram a maior parte da viagem dormindo. Inverno. Chegaram à toca cansados. Bárbara os recebeu querendo contar todas as novidades. Bárbara querida, agora, por favor, nos fale somente as notícias mais importantes, pediu Jean-Marie. Com a propriedade, tudo bem? Geraldo e José cuidaram de tudo muito bem, respondeu Bárbara. Nossa despensa está no limite, quase vazia. É que ajudei o orfanato, eles não tinham o que comer, aquelas crianças têm passado frio, e o inverno com certeza será rigoroso. Por favor, Jean-Marie querido, não brigue comigo, troquei uns barris de vinho por cobertores. O quê? Perguntou Joana. E agora? O que beberemos no inverno? Jean-Marie guardava aqueles barris para alguns encontros. Espero, Bárbara, que você não tenha dado os nossos cobertores. Isso eu não fiz. Desculpe-me, Jean-Marie, rogou Bárbara. Tudo bem, Bárbara. Espero receber mais vinho. O que mais você fez? Eu nada, falou Bárbara. Na toca tudo está certo. Francesca e Victor ficaram aqui somente 6 dias. O barão não apareceu e respondeu friamente ao bilhete de Francesca. Victor teve 2 encontros somente com a mãe de Felipe. Os dois resolveram ir embora e disseram que voltariam na primavera. Tem feito muito frio e os dois acharam melhor ir para a casa deles. Hugo retornou revigorado da casa dos filhos. Ele me disse que seus rebentos, principalmente uma das filhas, o fez alimentar-se bem e, como estava na casa deles, dormiu e acordou cedo, não foi em festas e nem tomou vinho, está com aparência muito boa. Ele e Jacó foram à cidade, voltam logo. E o Monsenhor, como está ele? Perguntou Catherine. Assim que o bispo partiu, respondeu Bárbara, o Monsenhor veio aqui, conversou conosco e pediu para Jacó escrever para vocês. Ele queria notícias suas. Jacó disse que você, Catherine, não regressou por medo, que estava quieta e triste em Paris. O Monsenhor nos contou que teve dificuldades com o bispo, que seu superior investigou bastante, mas não achou prova nenhuma. Disse também que terá de tomar muito cuidado, porque ficou sabendo que informou o bispo de certas irregularidades e que está preparando para eliminar essa pessoa do seu caminho. Será que vai matar essa pessoa? Perguntou Anne, assustada. Eliminar não quer dizer matar, respondeu Bárbara. Espero que somente o afaste de seu caminho. Ele nos falou o nome e Jacó disse que essa pessoa é invejosa, mas que merece um corretivo, porque também contou ao bispo de nossas festas e que tudo indicava que éramos ateus. O Monsenhor deve ter ficado muito pressionado e deve ter tido dias complicados, falou Jean-Marie. Até emagreceu, informou Bárbara. Ele afirmou que realmente não foi fácil essa visita, mas que achava que tudo tinha dado certo. Agora, meus amigos, vão descansar, chamarei vocês para o jantar. Espero que tenha comida, disse Joana. Para o jantar tem sim, afirmou Bárbara. Foram descansar. No jantar, encontraram Jacó e Hugo e ficaram conversando até tarde, comentando as novidades. No outro dia, pela manhã, o Monsenhor foi ver Catherine e lhe deu dinheiro, com o qual, somado ao que Hugo trouxera, compraram alimentos. À tarde, Jacó conversou com Jean-Marie. Já escrevi a Jacques para vir o mais rápido possível. Tem um bom plano que nos tirará da escassez financeira. Quer saber qual? Confio em você, Jacó, falou Jean-Marie. Discutiremos os 3, assim que Jacques chegar. Reuniram-se na sala e Catherine contou. O Monsenhor parece estar mais apaixonado ainda.
Convenci-o a termos mais cuidado nos encontros. Ele me disse que o bispo não é muito inteligente, por isso não conseguiu achar irregularidades na contabilidade das finanças. Ele não se importa que o monsenhor tenha amantes, desde que seja com muita discrição, mas não é para gastar o dinheiro da igreja. Falou-me também que todos sabem que o barão matou a esposa, mas ficaram quietos, e que o viúvo deu uma doação ao bispo e ao monsenhor, para engolirem a história do acidente. O barão está estranho, não quer sair de casa e está bebendo muito. Queixou-se ao monsenhor em sigilo que está vendo a baronesa pela casa. Consciência pesada, exclamou Anne. Ou descobriu que amava. Se existisse alma penada, se continuasse a viver depois da morte do corpo físico, a baronesa bem que podia assombrá-lo, seria merecido. Mas como isso não existe, o barão está ficando louco. E você, Hugo, como foi a sua viagem? Perguntou Jean-Marie. Descansou muito? Pronto para o trabalho? Foi muito agradável rever meus filhos e netos, respondeu Hugo. Pronto para o trabalho? Claro que não, só quero descansar. Até Deus descansou. A Bíblia afirma que Deus criou o universo, luz, as estrelas, o sol, a terra etc. Em 6 dias e descansou no 7º, como não criou mais nada, deve estar descansando até hoje. Não sei por que ele não estalou os dedos e criou tudo de uma vez. Riram e Jacó consertou, no Gênesis, livro do Antigo Testamento, escrito por Moisés, está de fato escrito dias, que Deus criou tudo em dias, ou foi assim traduzido, mas devem ser ciclos ou épocas. Defendendo Deus. Jacó, você está defendendo a Bíblia? Perguntou Anatólio. Não defendo nada nem ninguém. Se Deus existe, não precisa de ninguém para defendê-lo e, se não existe, não há razões para isso. Estou comentando o que penso. Você, Hugo, tem pensado muitas coisas estranhas ultimamente, criticou Anne. Acho que é a convivência com meus filhos, defendeu-se Hugo. Principalmente de minha filha caçula, que é muito inteligente e procura entender aquilo em que acredita. Sabem o que ela me falou? Claro que não sabem, riu. Conversando sobre ateísmo. Ninguém da minha família sabe que sou ateu, não escondo por vergonha, faço isso porque eles tentariam me converter para não ir para o inferno e me aborreceria com as discussões. Ela me disse que é muito triste ter a convicção de que acabamos a morrer. E como explicar o porquê de estarmos aqui nesse mundo, neste país? Qual é o sentido da vida? Resolvi mudar de assunto, porque minha filha me deixou encabulado. Você sabe me responder, ateu? Para que pensar nesses pormenores? Falou Jean-Marie. São perguntas vagas, pelas quais os teístas tentam combater os ateístas. Vamos mudar de assunto. Quero saber tudo o que aconteceu na cidade. Com o bispo aqui não houve escândalos, mas Bárbara informou-lhes o que sabia. Depois de achar que contou tudo, Bárbara se despediu informando que ia ao orfanato e que não demoraria por estar muito frio. Realmente, comentou Joana, o inverno está rigoroso e parece que vai piorar. Vamos ter pouco movimento na toca. Eu gosto do inverno, só lamento a falta dos convidados, disse Anne. Ninguém quer mais sair à noite. E a conversa terminou animada. Fernão escutava a conversa do grupo de amigos, quando viu Frei Damião. Não o vira mais desde o socorro a Estevão. Como está, Fernão? Cumprimentou o Frei. Muito bem, obrigado. Não quis me incomodar em Paris. Não quis ir lá, estive muito ocupado. Como foi sua estada na capital francesa? Perguntou Frei Damião. Não gosto muito de Paris, respondeu Fernão. Aqui mando, não entra na toca nenhum desencarnado que eu não queira. Lá é complicado, tenho de ser discreto. Sou somente mais um desencarnado em busca de prazeres. Você recebe muitos desencarnados aqui? Perguntou Frei. Os visitantes vêm sempre acompanhados de desencarnados afins e os recebo porque eles me pedem para entrar. Somente o senhor vem aqui sem ser convidado. Escutou o que Hugo falou. O que me diz de Deus ter descansado? Não acha estranho a divindade descansar? Fernão riu irônico e Frei Damião tranquilamente respondeu, Moisés escreveu isso há muito tempo e para pessoas que não tinham como compreender o que poderia ser um ciclo. O universo todo foi se formando, se aperfeiçoando com a supervisão do Criador. Deus é tudo, ainda não entendeu, Fernão? E os homens,
Por não entenderem isso, foram fazendo deduções conforme seus pontos de vista. Mas a realidade é uma somente, embora cada um a veja como consegue ver. Moisés disse que Deus descansou, para servir de exemplo, e o profeta criou uma lei social, que todos deveriam ter um dia na semana de descanso do trabalho para louvar ao Criador. Jesus afirmou que Deus trabalha sempre, Ele que sustenta todo o universo. E por esses fatos inadmissíveis, como Deus ter criado o universo em dias e ter descansado depois, que muitos passam a achar que Deus não existe, falou o Fernão. Encarnados têm a desculpa da alusão da matéria, desencarnados, depois de terem certeza da continuação da vida, não têm desculpa para a descrença, falou o Frei Damião. Critica-me novamente, exclamou o Fernão. Já lhe afirmei muitas vezes que minha descrença não é com Deus, é com o clero, e tudo o que eles pregam eu combato. E o que ganha com essa atitude? Perguntou Frei Damião. Perde tempo. E por que devo pensar em ganhar tempo? O que farei com o tempo? O que lhe importa se o perco ou não? Talvez não devesse me importar, mas me importo. Gostaria de vê-lo cuidando de si mesmo e não se intrometendo na vida de outras pessoas. Eu me intrometo porque eles me aceitam. O Senhor se preocupa comigo porque acha que sou um pecador, não é? Responda, por favor, Deus se ofende com o pecado? Dizem que ele se ofende muito. Tenho pena dele, recebe muitas ofensas e a maioria bem grandes. Deus é mais ofendido que eu, devo ser então mais feliz que ele. Ofendido, ele se vinga. Castiga. Seu Deus irá me punir? Frei Damião olhou com tal amor, que Fernão desfez o sorriso irônico e abaixou a cabeça. Então, tranquilamente, como sempre, o ex-sacerdote esclareceu, Deus não se ofende com os nossos erros. Vê os nossos desacertos como um pai amoroso que observa seus filhos pequenos fazendo algo indevido. Ele nos orienta diretamente colocando em cada um de nós o instinto, a consciência do que deve ser feito ou não. E quando um de nós faz algo perigoso, como uma maldade, sabe que o erro nos ferirá, pois machucamos e somos machucados. Pecar é desajustar, desarmonizar e é necessário ajustar e harmonizar. Ninguém irá puni-lo. Todo erro traz em si o germe da pena. A causa segue um efeito. O único prejudicado pelo pecado é o pecador. Quem faz uma maldade é alvo direto, quem recebe, indireto. O maior mal que alguém pode fazer a si mesmo é tentar fazer o mal a outrem, seja um semelhante ou a um ser inferior. E todo desequilíbrio tem o equilíbrio, voluntário, quando pela reparação, ou involuntário, como reação à dor. Você, Fernão, deveria pensar bem no que está fazendo. Sentindo que Fernão estava atento, o antigo sacerdote perguntou, o que você me diz, meu amigo Fernão, da opinião da filha de Hugo? Qual o sentido da vida? E por que estamos aqui? Você não é o sabichão? Por que não explica? Indagou Fernão em resposta. E se souber responder, gostaria também de ouvir sua opinião sobre se nós somos ou não a imagem e semelhança de Deus. Afinal, Deus se parece comigo ou com o Senhor? Ele riu, passando as mãos sobre seus cabelos. Por favor, pediu Frei Damião, tão sério que fez seu protegido parar de rir. Não confunda semelhança com igualdade. Homens e mulheres são semelhantes e não iguais. Somos semelhantes a Deus em espírito, temos a imagem dele refletida no íntimo do nosso espírito, sua centelha de amor, o reino de Deus em nós. Quanto à filha de Hugo, disse que, se os ateus pensarem bem, sentiriam medo do nada, porque o vazio amedronta. A maioria dos ateus é descrente porque não tem algo concreto para preencher o vazio e quando consegue entender, tornam-se teístas. O senhor falou de modo muito vago. Acha que as pessoas se tomam ateias por falta de entendimento? Perguntou Fernão interessado. Sim, tenho certeza. Uma pessoa inteligente quer acreditar naquilo que consegue compreender pelo raciocínio lógico. Você não acha muito triste ter de se despedir de uma pessoa querida quando ela desencarna, e pensar que daquela quem tanto amamos em vida nada restou a não ser lembranças, que simplesmente se acabou? O abismo do nada é desesperador. E pior ao se pensar na própria morte, vou morrer, acabar, meu corpo, que idolatrei, os vermes irão roer. E todos nós temos o instinto, que não acabamos. E nós, Fernão, estamos aqui para progredirmos. Deus nos criou simples e ignorantes,
todos iguais, e pelas reencarnações vamos adquirindo conhecimentos, uns mais, outros menos, porque temos nosso livre-arbítrio e usamos para o bem ou para o mal. A evolução é uma lei da qual não se pode fugir, é contínua. Reencarnará quem acredita e aqueles que não acreditam na reencarnação. E o sentido da vida, o porquê de estarmos aqui, é esse contínuo progredir. Fernão ia perguntar algo, quando escutaram-se os gritos de Bárbara e barulho de confusão nos fundos do jardim. O que será que aconteceu com Bárbara? Perguntou Fernão. Ela saiu para ir ao orfanato. Vou para lá. O grupo todo correu para o local de onde vinham os gritos. José e Geraldo seguravam um homem jovem e Bárbara, com as roupas rasgadas, gritava alucinada. Jean-Marie quis aproximar-se dela, mas ela gritou mais ainda. Maurícia, então, abraçou e tentou acalmá-la. O que aconteceu? Perguntou Jean-Marie. Geraldo e eu escutamos os gritos da senhora Bárbara, explicou José. Corremos para acudi-la. Esse homem estava atacando-a. O senhor ordenou para levá-la ao orfanato e buscá-la, mas fizemos isso apenas enquanto estavam fora. Hoje, ela nos dispensou dessa obrigação, dizendo que o senhor tinha voltado e que não precisávamos mais acompanhá-la. Calma, querida, disse Maurícia. Estamos aqui, nós a protegeremos. Bárbara tremia, estava pálida, alucinada. Por segundos ficaram sem saber o que fazer. Os homens sabiam que não poderiam aproximar-se dela, que ainda gritava agarrada a Maurícia. Para, Bárbara. Para, gritou Joana. Somos nós, suas amigas. Está tudo bem. O perigo passou. Bárbara parou de gritar, ficou inerte, com os olhos parados. Caterine, Joana, Ana e Maurícia rodearam-na. Castigue esse monstro, Jean-Marie, pediu Joana. Vamos entrar. Elas arrastaram Bárbara, que gemia. O que faremos com esse homem? Perguntou José. Leve-o ao paiol e amarre-o. Iremos juntos, respondeu Jean-Marie. José, Geraldo e Anatólio levaram o homem, que estava assustado e com medo. Jacó, Hugo e Jean-Marie seguiram atrás. Tiraram o casaco e a camisa do homem, amarraram-no com os braços para cima, suspenderam-no alguns centímetros do chão. Esse castigo já fora aplicado outras vezes na toca. A primeira vez foi a uma senhora fofoqueira que veio chantagear Jean-Marie. Ela queria dinheiro para não contar ao Monsenhor as estranhas festas que aconteciam na toca e também que, na sua opinião, o grupo era seguidor do diabo. Levou uma grande surra. 2 ladrões também foram castigados e um jovem que insistia em perseguir Caterine. José deu a Jean-Marie uma faixa grossa de pano molhado e ele bateu nas costas do homem por 3 vezes. Perdão, senhor, perdão. Não fiz por mal, rogou o homem desesperado. Forçar alguém não é um mal? Perguntou Jean-Marie. Sei que as senhoras têm encontros, respondeu um homem. Encontros com quem querem, aqui ninguém é forçado. Não entendo por que ela gritou tanto, falou o homem. Deixe, Jean-Marie, que eu bata nele, pediu Anatólio nervoso e indignado. Será castigado para aprender a não forçar uma mulher, disse Jean-Marie. Deu mais um golpe e depois deu a faixa para Anatólio e disse, não vou entregá-lo às autoridades, mas receberá um castigo para nunca mais estuprar. Olhou para Jacó, que entendeu que não deveria deixar Anatólio se ceder no castigo. Jean-Marie saiu do paiol, foi para a sala de estar, sentou-se numa poltrona em frente a uma janela e ficou olhando o jardim. Não gosto desses castigos, pensou Jean-Marie, mas são necessários. Certas atitudes têm de ter respostas trágicas. Não podia deixar aquela senhora me chantagear. Todos acharam que foi o certo, eu não tenho mais certeza. Ela até hoje sente dores, no inverno anda com muita dificuldade. Mas serviu de exemplo, ninguém mais se atreveu a nos chantagear. E se não castigo esse homem, muitos por aí poderiam tentar atacar as senhoras da toca. Fernão e Frei Damião acompanharam Jean-Marie e ficaram com ele na sala. São os sacerdotes os culpados, exclamou Fernão. São sim, se eles não tivessem feito o que fizeram com a Bárbara, ela não teria ficado traumatizada desse jeito. Infelizmente atos cruéis são cometidos, falou Frei Damião. Todos nós que estamos caminhando para o progresso erramos e acertamos. Sabe muito bem que convivemos com pessoas boas e más e elas estão em toda parte. Os sacerdotes,
Os religiosos bons são em número bem maior dos que agem errado. Você não deve ser pessimista e ver somente os erros. Acusa como se você fosse isento de pecados. E depois, nós todos voltamos muitas vezes a um corpo físico e ninguém é inocente. E com certeza os estupradores de Bárbara pagarão por esse ato. A empregada serviu um café a Jean Maria e, minutos depois, ele viu o homem que fora castigado passar pelo jardim, esforçando-se para andar, e o mais rápido possível sair da propriedade. Joana reuniu-se a Jean Maria. Damos um banho em Bárbara, chás calmantes e a colocamos na cama. Maurícia faz companhia a ela, espero que durma. Esse homem foi atacar Bárbara. Não poderia ter sido uma outra. Eu, por exemplo, acharia ruim, mas nada disso aconteceria. O moço até que é apresentável. Acho que ele estava vigiando-a, falou Jean Maria. Sabia que ia ao orfanato, mas como José o Geraldo acompanhava, não ousou se aproximar. Hoje, vendo-a sozinha, atacou-a. Com certeza achou que nós ainda não tínhamos voltado. Com licença, senhor, era José que entrava na sala. A senhora Bárbara ia levando uma cesta ao orfanato. O que faço com a cesta? O que Bárbara levava? Perguntou Joana. Alimentos, respondeu José. Levava alimentos? Perguntou, indignada. Estamos com nossa despensa quase vazia e temos de guardar mantimentos para o resto do inverno. Nunca achei o inverno tão ruim como o deste ano. Que frio medonho. Se existisse alma, até ela estaria gelada. Jean Maria, Bárbara lhe pediu para levar alimentos. Pediu, respondeu o proprietário da toca. José, pegue a cesta e leve-a ao orfanato, diga às irmãs que Bárbara irá visitá-las amanhã. José, agora é uma ordem, a senhora Bárbara não deverá mais ir sozinha ao orfanato, mesmo se ela disser que não precisa, acompanhe-a. Vá ao orfanato logo, antes que escureça. Sim, senhor. José foi cumprir a ordem e Joana quis saber, Bárbara não lhe pediu nada, não é? Ia levar os alimentos escondida. Ela sabe que não me importo. Como nos alimentar, sabendo que crianças estão com fome? É por isso que tenho a certeza de que Deus não existe. Bárbara somente levantou da cama 2 dias depois e ao se reunirem para o almoço, antes de a refeição ser servida, ela falou, desculpe-me, Jean Maria, por mais esse vexame. Sei que não precisava de tamanho escândalo. Não me contive, tudo bem, Bárbara, mas você não sairá mais sozinha. Faço tudo o que você ordenar. Quero agradecer a todos vocês. São amigos mesmo. Vou mandar matar umas ovelhas e você, Bárbara, pedirá para José levar peças de carnes ao orfanato, determinou o proprietário da toca. Tomara que o tempo melhore, exclamou Jacó, mudando de assunto. Teremos escassez de alimentos. Que inverno! Não estamos recebendo visitas. Nenhum monsenhor se atreve a visitar Catherine. Não recebiam visitas e nem saíam de casa, passavam o tempo conversando, jogando e lendo. Aqueles dias de muito frio pareciam quietos demais. E Jean Maria estava triste, nunca se importava com o inverno, mas nesse ano estava muito rigoroso, isso aborrecia, desejava muito que a primavera chegasse, que o jardim florisse novamente e que a casa se enchesse de convidados animados. O assassinato. O tempo finalmente melhorou um pouco e Jacques chegou à toca. Não vinha antes porque estava difícil de viajar com esse inverno rigoroso. Estou muito cansado, se você, Jean Maria, permitir, irei me alimentar e dormir. Amanhã pela manhã, conversaremos. Fique à vontade, amanhã nos reuniremos, respondeu o proprietário da toca. No outro dia, depois do desejum, os três, Jacó, Jean Maria e Jacques entraram na biblioteca e conversaram. Nós vamos chantagear o conde Luigi, tenho tudo planejado, informou Jacó. Os dois, Jean Maria e Jacques, prestavam atenção às explicações de Jacó. Concordaram, o plano dele lhes pareceu perfeito. Concordo com tudo, seu plano está ótimo, exclamou Jean Maria. Sendo assim, vou passar as cartas a limpo, falou Jacó contente. Você acha mesmo, Jacó, que o conde Luigi faz sacrifícios humanos? Perguntou Jean Maria. Acho, o grupo dele deve fazer esses sacrifícios pelo menos 2 vezes no ano, respondeu Jacó. É horrível.
de forma velada, escreverei isso na primeira carta. Vamos repassar o que terei de fazer, pediu Jacques. Vou para Paris amanhã e, no dia seguinte da minha chegada, enviarei a primeira carta ao conde. Nela estará escrito que o chantagista sabe dos sacrifícios, dos encontros e que adoram o Satã. Jacó, foi muito engenhoso você mencionar o local em que se reúnem e citar a pedra. Como soube disso? Curioso, Jean-Marie quis saber. Cyrano ficou sabendo onde eles se encontram. Ele me contou e eu fui ao local. Lá, existem muitas pedras. Andei por ali como se passeasse, não quis procurar o local exato porque, com certeza, havia vigias. Tive a ideia de citar pedra, porque com certeza se reúnem perto de uma. Enviarei a segunda carta pedindo dinheiro, continuou Jacques a falar memorizando o plano, e, para ficarem calados, 5 dias depois, mandarei o terceiro bilhete. 4 dias depois, a última já vai marcar o local para a entrega do dinheiro. Pego o dinheiro e, depois de me certificar de que não estou sendo seguido, venho para cá. Jacques, você terá de ter cautela e muita esperteza, aconselhou Jacó. Na quarta carta daremos a entender que somos muitos e que não é para nos seguir, porque, se desconfiarmos, entregaremos as provas à igreja. Receberemos uma quantia grande de dinheiro. Qual vai ser minha porcentagem? Perguntou Jacques. A mesma, respondeu Jean-Marie. Reconheço que você correrá risco e deve receber como das outras vezes. Você, Jacques, será um homem rico. Iremos depois parar por um bom tempo com as chantagens. E você só voltará aqui quando chamarmos. Combinado, falou Jacques, sorrindo. Vamos almoçar? À tarde quero repassar os planos, vou estudá-los e, se tiver alguma dúvida, quero resolvê-la com vocês dois. Dormirei cedo, quero partir amanhã ao amanhecer. Jacques, recomendou Jacó, não se esqueça de disfarçar quando for contratar os mensageiros para entregarem as cartas, eles não podem reconhecê-lo. Tenho 4 bons disfarces, um até de mulher, falou Jacques. Sei onde encontrar mensageiros de confiança, onde se paga mais caro, mas as missivas são realmente entregues. Ouviram o sino que os chamava para o almoço. Reuniram-se e, como sempre, durante as refeições, conversaram muito. Tudo acertado, Jacques partiu no outro dia, o restante do grupo não ficou sabendo da perigosa chantagem. Eles sabiam que faziam isso para sobreviver, mas não conheciam os detalhes. Jean-Marie e Jacó achavam melhor que nem todos soubessem dessa prática. Alguém poderia, sem querer, principalmente alguma de mulheres, dizer algo comprometedor a pessoas indevidas. E os dias passaram-se lentos, já não fazia tanto frio e as visitas vinham à tarde. Jacó e Jean-Marie estavam curiosos, ansiavam por saber de Jacques, mas, segundo o combinado, ele não daria notícias se tudo estivesse correndo conforme planejado. Naquela sexta-feira, logo que Jean-Marie tomou seu desejum, ele foi para a sala de estar e, como sempre nesse horário, o grupo se dispersava, as mulheres quase sempre ficavam nos quartos, organizavam o vestuário, resolviam problemas domésticos. Os homens aproveitavam para ler, responder cartas e, com o tempo bom, saíam para passeios, encontros ou iam à cidade. Eram horas de quietude na toca. Senhor Jean-Marie, anunciou uma empregada, o senhor juiz Lachard veio visitá-lo, encaminhei-o à biblioteca. O juiz Lachard. Que surpresa boa! Jean-Marie levantou-se rápido e falou à empregada, vou recebê-lo, espere o meu sinal e vá à biblioteca a receber ordens. Depois avise Jacó. Encaminhou-se para a biblioteca contente, a porta estava aberta. Entrou e viu um homem de costas como se olhasse um quadro. Jean-Marie sentiu algo estranho, uma sensação de perigo, mas o saudou. Juiz, seja bem-vindo. Que maravilhosa surpresa! Não nos avisou de sua visita. O homem virou-se rápido e com um golpe certeiro feriu Jean-Marie no peito com um longo punhal. Estupefato, Jean-Marie viu que o homem lhe era desconhecido e ouviu, vim matá-lo. Achou que poderia enfrentar o Conde das Trevas. O inferno lhe aguarda. Morra. O assassino amparou Jean-Marie e o colocou no chão, abriu a janela e saiu rápido sem se preocupar em ser visto. A visita tinha deixado seu cavalo na frente da casa, no jardim,
montou no animal e saiu em disparada. Jacó estava no quarto. Ouvindo o barulho do galope, saiu e ao ver a empregada na sala de refeições aguardando ser chamada, perguntou: "Você sabe quem saiu em disparada?" Reuniram-se a ele Cirano e Hugo, que também curiosos vieram saber quem havia saído em galope. A empregada respondeu: "Não vi, mas deve ser algum servo do juiz." "Que juiz?" perguntou Jacó preocupado. "Um amigo do senhor Giamari", respondeu a mocinha. "O juiz Lachar está na toca. A visita surpreendeu meu amo, que o recebeu contente. Estou aguardando ele me chamar. Também me ordenou para avisar o senhor da visita." Jacó ficou branco. Cirano percebeu e perguntou: "O que acontece, Jacó?" "O juiz Lachar está viajando. Está no sul da Itália." "Onde está Giamari?" perguntou Jacó à empregada. "Na biblioteca." Os três correram para lá. O vento frio entrava pela janela aberta e no chão estava Giamari caído, sangrando, com os olhos abertos, uma fisionomia de surpresa. "Aí!" gritou Hugo. "Que horror! Ateu! Giamari!" Cirano agachou-se, colocou a mão no pescoço do amigo e exclamou baixinho: "Está morto, socorro! Acudam! Mataram o senhor Giamari!" A empregada curiosa veio atrás dos três, gritou histérica e em segundos todos na casa, tanto o grupo como os empregados, chegaram à biblioteca e ficaram olhando sem saber o que fazer. Embora sofrendo muito, Jacó compreendeu que tinha de fazer algo, falou e todos prestaram atenção. "José e Geralde, reúnam os empregados para que eles tentem encontrar na propriedade o desconhecido, o assassino. As empregadas devem organizar a casa. Michel, vá à cidade e avise o senhor Moilé e o Monsenhor. Você fica." Jacó segurou no braço da empregada que recebeu a visita e ordenou: "Não fale a ninguém o nome do juiz Lachard. O assassino usou o nome do juiz para entrar na casa. Entendeu? Não era o juiz e ninguém de seu mando. Foi um roubo. Veja essa gaveta. Está aberta. Aqui Giamari guardava dinheiro. Foi um roubo, sim, senhor, entendi", falou a empregada e saiu. "Giamari não guardava dinheiro nessa gaveta", disse Hugo. "Eu sei", explicou Jacó. "Aqui estavam somente alguns papéis sem importância e eles foram levados. Prestem atenção, vou falar baixo. Parem de chorar e escutem. Quem assassinou ou mandou matar Giamari sabia o que estava fazendo." O ateu recebeu, entusiasmado, a notícia da visita e não raciocinou. "Sabíamos que o juiz Lachard estava na Itália. Além disso, ele nunca veio nos visitar sem avisar antes, sem ter certeza de ser recebido. É melhor que todos pensem que foi um assalto, que Giamari deu o dinheiro ao ladrão, reagiu e foi morto." "Resposta à chantagem?" perguntou Cirano. "Acho que sim", respondeu Jacó. "O ateu está morto e é melhor parar por aí." "O que vamos fazer agora?" perguntou Hugo. "Aguardar", respondeu Jacó. "O senhor Moilé terá, como autoridade que é, de vir examinar tudo para depois prepararmos o corpo para o velório. Vou ordenar ao José para não tocar no nome do juiz." As mulheres voltaram a chorar. Jacó procurou por José e Geralde e os encontrou no jardim. Ordenou que não mencionasse o nome do juiz e explicou o porquê. O assassino, o ladrão, pois roubou muito dinheiro, usou o nome de um amigo para entrar na casa. "Quem o recebeu?" "Fui eu", respondeu José. "Aquele homem me disse que era o juiz Lachard. Como eu não conhecia, acreditei. Informou-me que estava passando pela região com a família e veio na frente abraçar o senhor Giamari e perguntar se nosso amo poderia hospedá-lo. Se a resposta fosse afirmativa, ele iria buscar a família que estava numa carruagem, quase chegando à cidade. Pensei que o juiz havia usado o cavalo de um dos seus empregados que o acompanhava. Fiz com que entrasse e pedi à empregada para conduzi-lo à biblioteca e deixei o cavalo no jardim. Vi quando ele saiu em disparada. Achei que ia buscar a família. Você, José, pode dizer ao senhor Moilé exatamente o que me contou, só não diga quem era, diga que o homem falou que era um amigo", recomendou Jacó. Jacó entrou na casa e chorou, sentia muito a morte do amigo. E aguardou o senhor Moilé para tomar as providências. Giamari, ao ser atingido, quis gritar, mas a dor o sufocou, escutou o que o assassino disse. Ficou no chão. Sentiu o sangue molhar suas roupas, seu gosto na boca, sentiu escorrer o líquido pelo queixo.
A dor foi tanta que não conseguia respirar, sentiu perder as forças, escutou os amigos entrarem na biblioteca e Cyrano afirmar, está morto. Ouviu os gritos da empregada. Foi uma sensação horrível, inesquecível. Parecia que a dor forte o impedia de respirar, mas respirava, não sentia o coração bater, mas batia. Era um horrível pesadelo, uma agonia confusa. Via os amigos, mas não os acompanhava com os olhos. Não sabia o que estava acontecendo, não conseguia entender o que se passava e isso o desesperava. Tinha certeza de que não sonhava, porque não costumava se lembrar de seus sonhos e o que aconteceu era nítido. Lembrou-se de que tomou o desejum, estava na sala, foi receber a visita, não era o juiz amigo, mas um desconhecido que o golpeou com o punhal, o qual ainda estava em seu peito e os amigos falavam que havia morrido. Se morri, por que não acabei? Perguntou a si mesmo desesperado. O Sr. Moilé chegou com o médico, o único da cidade, um senhor já idoso que examinou Jean Marais e constatou. O Sr. Jean Marais está morto. O Sr. Moilé fez perguntas e concluiu, um assassinato. Alguém entrou na casa, fingindo ser amigo, não é de se estranhar, esta casa recebe muitas pessoas, roubou e matou o proprietário. Tenho a descrição do assassino e do cavalo, vou mandar os soldados atrás dele. Podem preparar o corpo para o velório. O senhor retira o punhal? Perguntou Cyrano ao médico. Pode fazê-lo você, respondeu o médico. Terei dificuldades, não tenho forças. Hugo segurou o corpo de Jean Marais pelos ombros e Cyrano puxou o punhal. Vou levar a arma do crime, informou o Sr. Moilé. O médico e o Sr. Moilé saíram e Jacó resolveu tomar providências. Meninas, por favor, vão ao quarto de Jean Marais e tragam uma roupa, a melhor, para colocarmos nele. Michel, vá rápido chamar o Sr. Lepere para preparar o corpo e depois vá ao cemitério e peça para que o túmulo dos pais dele seja preparado. Depois, avise todos os vizinhos formalmente, porque a notícia já deve ter se espalhado. Hugo e Cyrano, fiquem aqui e ajudem o Sr. Lepere. Vou escrever cartas avisando amigos. Acho que não virá ninguém, mas eles devem saber. Jacó foi para seu quarto, escreveu para Francesca e Victor, para Emília e a outros amigos. Todos na toca estavam muito abalados e tristes. O Sr. Lepere chegou e começou seu trabalho ali mesmo na biblioteca, em cima do tapete que já estava sujo de sangue. Jean Marais, desesperado, continuava a não entender o que estava acontecendo. Todos falavam que ele falecera aí, pelo que percebeu, deveria estar mesmo morto. Mas como não acabara. O Sr. Lepere fechou seus olhos, mas ele continuou enxergando. As dores suavizaram-se depois que lhe tiraram o punhal do peito. Limpo, sentiu certo alívio. Achava que não respirava, mas respirava. Como queria saber o que acontece? Terei ficado louco de repente? Pensou aflito. Dormiu por alguns instantes e, ao acordar, a situação desesperadora continuava. Viu o velório, ouviu comentários, conversas, choros e sentiu o sofrimento dos amigos. Uma agonia que não passava. O grupo realmente sentiu muito o falecimento do amigo. O assassino não foi encontrado. Algumas pessoas viram um homem galopando, indo para uma estrada aí, numa parte dela, arborizada dos dois lados, ele desapareceu. Os soldados encontraram o cavalo que o assassino usou, era roubado, os rastros indicavam que onde ele deixara o cavalo, pegara outro. Não tiveram mais pistas. Os amigos e parentes que moravam longe não foram ao velório, mas muitos dos vizinhos e moradores da cidade compareceram ao velório e ao enterro. E Jean Marais, confuso, sofrendo muito, ficou ali perto de seu cadáver, sentindo medo, vendo e escutando tudo. Fernão andava pela casa tranquilo, quando olhou Jean Marais levantar-se, tomar café e viu um vulto no jardim. Quem será? Pensou Fernão. Algum desencanado intruso. Vou ver quem é. Foi ao jardim e, sem entender o que acontecia, foi preso. Fique aqui quieto. Depois cuidaremos de você. Fernão escutou alguém falar, mas a ordem não dava para ser desobedecida. Ficou imobilizado, colocaram-no num canto do paiol. Ele apavorou-se. Prenderam-me. Quem? Será que são os desencarnados amigos do Conde das Trevas? Será? Esforçou-se muito e não conseguiu mexer. Frei Damião. Ele com certeza pode me ajudar.
e clamou com todo o seu esforço mental pelo ex-sacerdote. Desesperado, não conseguia calcular quanto tempo estava ali, talvez umas 2 horas, quando sentiu mãos passar pelo seu rosto e ele conseguiu falar. Frei Damião, me socorra. Por amor ao seu Deus. Ajude-me, meu Deus e seu Deus, exclamou Frei. Fernão se sentiu livre, passou as mãos pelo corpo e perguntou aflito, Frei Damião, o que está acontecendo? Alguém me prendeu. Fiquei desesperado. Não usaram nada para me amarrar. Como me prenderam? Os companheiros desencarnados do conde chantageado vieram a toque e ainda estão aqui. Eles o prenderam com a força mental, respondeu Frei Damião. Eles falaram que voltariam para me buscar, disse Fernão com medo. Eles estão cumprindo o que falaram, estão voltando, comunicou Frei. Apavorado, Fernão se escondeu atrás do sacerdote amigo, segurou em suas vestes. 5 desencarnados entraram no paiol, eram criaturas estranhas, muito feias. Olharam para o local onde tinham deixado Fernão preso, trocaram olhares e conversaram telepaticamente. Ele saiu, fugiu, aqui tem algo estranho. Como tudo deu certo, vamos sair do paiol. Se o chefe ordenar, voltaremos e acharemos o fujão. Saíram. Fernão suspirou aliviado e perguntou curioso, Frei Damião, por que eles se comunicam sem falar? Porque eu escutei o que ele pensou. Por que são feios? Eles não nos viram. Esses desencarnados estão desarmonizados pela prática de atos cruéis. Você sabe que este corpo que usamos para viver no plano espiritual pode ser modificado. Você modificou o seu. Quando desencarnou estava muito diferente, eu também o fiz. Quando mudei de plano estava paralítico e muito machucado. Eles apresentam-se feios porque gostam de apavorar, acham interessante que tenham medo deles. Sabem usar da telepatia para se comunicar, saber não depende de caráter, se são bons ou não. Sabe aquele que estuda e procura aprender, será que eles vão me procurar? Fernão, preocupado, quis saber e interrompeu o Frei. Ele afirmou que ia falar com o chefe. Talvez voltem, respondeu Damião. Ele pensou que algo deu certo. O que deu certo? O que eles vieram fazer aqui que conseguiram, de fato ele pensou, continuou o antigo sacerdote elucidando. Sei ler pensamentos e quis que você também o fizesse naquele momento. Eles não conseguem me ver se eu não quiser, temos vibrações muito diferentes e, como você estava atrás de mim, não viram, mas sentiram algo estranho, a minha vibração. Acontece algo na toca, é melhor você me acompanhar, vamos ver o que foi. Fernão foi andando pertinho do seu protetor, ele estava inquieto, com medo, sabia muito bem o que poderia lhe acontecer se aqueles desencarnados o levassem, fariam de escravo, ou seria torturado. Poderia até ficar preso em algum local no umbral. Fale-me o que está acontecendo, pediu Fernão sentindo uma sensação estranha. Escutaram gritos, choros e 2 empregadas saíram da casa. Encontraram com um empregado que fez a mesma pergunta a elas e uma respondeu, mataram o Sr. Giamari. Assassinaram o Sr. Giamari, o quê? Como aconteceu? Perguntou o empregado. Ninguém sabe, respondeu a moça. Um homem a cavalo chegou à toca, identificou-se como amigo, José o levou para dentro da casa. Era um ladrão, matou nosso amo e roubou muito dinheiro. Fernão olhou para Frei Damião, e indagou com o olhar, você ainda não entendeu? Perguntou Frei. O Conde das Trevas, exclamou Fernão desolado. Os desencarnados me prenderam, alguém encarnado do grupo veio aqui e assassinou Giamari. Fernão entrou na casa. Foi à biblioteca e viu Giamari caído. Constatou que realmente seu corpo físico estava morto e seu espírito continuava ligado ao corpo e que o proprietário da toca estava confuso, desperto e atento a tudo. Fernão viu 2 desencarnados, amigos do Conde das Trevas, aproximando-se do corpo de Giamari e quiseram desligá-lo para levá-lo em espírito. Mas o recém-desencarnado, apavorado, não quis sair do corpo físico e eles desistiram. Nenhum dos 2 percebeu a presença de Fernão, que novamente se escondeu atrás do ex-sacerdote. Vamos deixar que apodreça, depois voltaremos para pegá-lo, determinou um dos espíritos. Saíram e Fernão implorou, Frei Damião, por favor vamos desligá-lo, você sabe? Tem como socorrê-lo? Não entendo você, não obsediava. Por que se preocupa com ele?
Não quero que eles peguem Jean-Marie, respondeu Fernão. Eu não sei socorrê-lo, não tenho como enfrentar esse grupo. Tenho medo deles. Se não quer me ajudar, vou tentar desligar Jean-Marie da matéria morta sozinho mesmo. Mas todas as tentativas feitas por Fernão não deram resultado. O espírito de Jean-Marie não queria abandonar o corpo físico. Por favor, Frei Damião, nos ajude, rogou Fernão. Há coisas que não tenho como fazer. No momento, não há como desligá-lo. Cada um tem a desencarnação que merece. Devo ir. Vai me deixar aqui sozinho? Perguntou Fernão, decepcionado. Por que devo ficar? Quantas vezes você me mandou embora e disse que eu não era bem-quisto aqui? Não era você que participava dos acontecimentos na toca. Então, deve ficar. Tranquilize-o. O grupo de desencarnados que teme não deve voltar à toca por estes dias. Até logo. Frei Damião volitou e Fernão ficou desesperado como os encarnados e chorou também. Não queria, pensou Fernão, que isso acontecesse. Agora com certeza o grupo se separará e com ele nossas ideias ateístas. Fernão realmente não queria que tivesse acontecido aquela tragédia, que seu obsediado fosse assassinado. Não gostava de Jean-Marie, a ex-Isabel, mas não queria que ele sofresse nem que aqueles maldosos o pegassem. Inquieto, mas atento, ficou na toca. Tristezas. O velório e o enterro transcorreram normalmente. Após a cerimônia o grupo voltou à toca, todos estavam cansados e tristes. Jantaram em silêncio e depois se reuniram na sala de estar. Não podemos esquecer que o ateu foi assassinado, exclamou Cyrano. Devemos ter cuidado, alertou Jacó, talvez esses assassinos voltem aqui. Tomei algumas providências. Ordenei a José e Geraldo que recebam os convidados e as visitas no portão e somente deixem entrar quem eles conhecem. Jacó, você sabe o que o assassino levou? Foi dinheiro? Perguntou Anne. Naquela gaveta havia somente alguns papéis, cartas no rascunho. Fui eu que as escrevi, passei a limpo para Jacques levar. Alguém viu você colocando-os lá? Perguntou Cyrano. Jean-Marie sabia. Acho que Jacques viu também. Temo que eles voltem aqui querendo mais papéis, respondeu Jacó. Acho que devemos ser cautelosos, falou Cyrano, mas não devemos ficar passivos diante desse acontecimento trágico. Jacques deve saber o que aconteceu, acho que ele tem muito a ver com o fato. Você não quer nos explicar, Jacó? Vocês sabem, Jacó falou compassadamente, sempre souberam que para termos dinheiro para viver bem, e sem trabalhar, chantageavam-nos. Planejamos bem uma chantagem. Jacques, como a maioria das vezes, foi o intermediário. Ele não nos deu notícias, não veio ao enterro e não sei o que aconteceu com ele. Creio que nosso amigo ateu foi morto por causa dessa extorsão. Jacó, você acha que Jacques nos traiu? Perguntou Joana. Não sei, respondeu Jacó. Quero acreditar que não fomos traídos. Já decidi. Vou procurar Jacques, determinou Cyrano. Vou com você, falou Michel. Desde que voltara de Paris, Michel ficava mais dentro da casa. Tomava as refeições com os outros, entre eles era o namorado de Catherine, para os demais era apenas um empregado de confiança de Jean-Marie, principalmente para o Monsenhor. Partiremos amanhã cedo, decidiu Cyrano. Viajaremos a cavalo para sermos mais rápidos, iremos juntos até um determinado local, depois irei à casa da terceira mulher dele e Michel irá à residência da segunda. Procuraremos por Jacques, se eu o encontrar, vou exigir explicações. Michel e eu nos reencontraremos e, se nenhum de nós dois o tiver encontrado, iremos à casa da primeira família dele. Se provar que Jacques nos traiu, o que você, Cyrano, vai fazer? Perguntou Hugo. Vou matá-lo, respondeu Cyrano. Cuidado, Cyrano, pediu Joana, as autoridades vão querer saber por quê, e você pode ser preso. Há muitos modos de eliminar alguém sem deixar pistas, falou Cyrano. Michel e eu usaremos nomes falsos. Levarei comigo um veneno, que não mata a pessoa de imediato, e o farei tomar. Jacó, por favor, nos diga, a quem chantageavam. Mesmo sendo chantageado, essa pessoa provou ser mais forte que nós. Por favor, vamos parar de incomodá-lo, pediu Jacó. Jacó tem razão, disse Maurícia.
O chantageado tem todo o direito de se defender. Nós mesmos já castigamos aquela mulher que queria nos extorquir. O culpado é quem nos traiu. Isso se houve mesmo traição. Cyrano, por favor, não vá atrás de Jacques, rogou Jacó. Vou, está decidido, afirmou Cyrano. Mas fique tranquilo, teremos muito cuidado. Cansados, foram dormir e, no outro dia, Cyrano e Michel viajaram para investigar. Jacó deu ordens aos empregados para trabalharem, fazerem as tarefas rotineiras. Jacó estava preocupado com o que ia acontecer com a propriedade. Jean Maria nunca mencionara se fizeram ou não testamento, não pensava que iria morrer logo, não imaginava morrer saudável. A toca seria dada pelos seus familiares. Chamou Bárbara e pediu, querida, vamos ao quarto de Jean Maria, abra o cofre dele para mim. Terei esse direito. Se ele a ensinou a abri-lo e lhe pediu para fazer numa emergência, este é o momento. Bárbara abriu e Jacó verificou tudo o que estava dentro. O que procura, Jacó? Bárbara quis saber. Tinha a esperança que Jean Maria pudesse ter feito um testamento. Nada. Aqui estão somente material de chantagem, pouco dinheiro e algumas joias. Por que ele iria fazer um testamento? Perguntou Bárbara. Poderia ter deixado a toca para um de nós, mas não o fez. Feche o cofre, Bárbara, depois decidiremos o que fazer com esses papéis. Vou à biblioteca, procurarei por lá. Jacó, hoje bem cedo recebi um mensageiro, Francesca e Vitor escreveram que infelizmente não puderam comparecer ao enterro, que sentem muito etc. O mensageiro está descansando, vou escrever a eles contando tudo. Faça isso, Bárbara. Eu irei verificar em todos os cantos desta casa e ver se acho algo que me interessa. Vou reunir tudo que era de Jean Maria. O grupo estava sem saber o que fazer. Recebiam algumas visitas, eram de pessoas que não puderam ir ao velório, vieram dar as condolências. José e Geraldi continuaram a fazer o que estavam acostumados e tudo na propriedade parecia continuar como sempre, mas tudo mudara. Os empregados sentiam também a falta do patrão e temiam o que poderia acontecer com eles. As refeições não mais eram alegres e, quando se reuniam na sala de estar, não escondiam as preocupações. Cyrano e Michel estão demorando, disse Catherine. Até o Monsenhor está preocupado com a minha situação e com o que acontecerá com a toca. Jean Maria não deixou herdeiros, não tinha filhos, não era casado, seus bens ficarão para os irmãos e sobrinhos, disse Jacó. Que ironia do destino. O ateu não repartiu a propriedade com os irmãos quando seus pais morreram e agora a toca vai ser deles. Acho, amigos, que teremos de nos separar. Isso é muito deprimente. O que iremos fazer? Perguntou Bárbara. Tristes e inquietos, esperavam que acontecesse algo. Realmente eles sentiram muito a morte do amigo e Bárbara era a que mais sofria, não se alimentava nem dormia e chorava muito. Os amigos aconselharam-na ir ao orfanato para se distrair, mas nem as crianças de que tanto gostava conseguiram entretê-la. E os dias foram passando. Jean Maria não sabia mais o que fazer, não quis abandonar o corpo e nem cogitava essa possibilidade. O corpo lhe dava proteção contra seres estranhos e feios e também daquele senhor desagradável que queria pegá-lo de qualquer jeito. Achava que sua situação não poderia piorar, mas piorou muito. Foi deixado no cemitério, no túmulo da sua família que era uma pequena capela. Ficou ali no escuro, sentindo frio, dores, sede e fome. Começou a sentir um odor horrível e, desesperado, entendeu que era do seu próprio corpo, que se decompunha, e passou a sentir os vermes a roê-lo. Era o corpo de Jean Maria que estava sendo consumido pelos vermes. Apegado à matéria, porém, recusava-se, em espírito, a abandoná-la e sentia os efeitos da decomposição da carne. Fernão também não sabia o que fazer. Ia da toca ao túmulo sempre atento e temeroso de encontrar os desencanados amigos do Conde das Trevas. Escutou a conversa do grupo sobre a possibilidade de Jacques tê-los traído e se indagou, será que Jacques os traiu? Estava no túmulo e mais uma vez tentou separar Jean Maria da matéria morta. Não conseguiu. Teve vontade de chorar e o fez. Seu choro foi de medo, por ver o grupo sofrer. Compreendeu tardiamente que gostava deles e, vendo Jean Maria sofrer de modo atroz, sentiu pena, não queria que ele sofresse daquele modo. Fernão, está chorando.
Perguntou Frei Damião entrando na capelinha. O senhor pergunta o que já sabe, respondeu o Fernão. Sofro também e estou preocupado. Aqueles espíritos ficaram de voltar. Será que eles agora, aqui no cemitério,